Muito boa noite! Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. A França é bicampeã mundial. Uma vitória bonita num jogo brigado com a seleção da Croácia, uma final absolutamente inédita e inesperada, especialmente pelo lado da Croácia. E os franceses aproveitaram bem a oportunidade, que os enormes foram ficando pelo caminho, Alemanha, Espanha, próprio Brasil, a Bélgica, que deveria ter sido a campeã pela bola, acabou deixando escapar a oportunidade quando perdeu da própria França e chegou a França e ganhou mais um título. E a partir daí nós vamos discutir se justamente, injustamente, ter muita coisa pra gente repercutir, mas vamos voltar a falar muito do teu time, tá? Já na quarta-feira tem jogo grande, no sábado, na quinta-feira tem jogos importantes, nós vamos repercutir muito aqui o que tá rolando com o seu time. Ok? Então aviso o pessoal que o Mesa Redonda está começando. Boa noite, Paulinha Vilhena. Boa noite, Flávio. Boa noite para você aí de casa. Olha, já que você começou falando do time da galera, vou passar então já a enquete. Acessando gazetesportiva.com, você dá a sua opinião. Quem você acha que sofreu mais com a paralisação do Mundial? O Corinthians, o São Paulo, o Santos ou o Palmeiras? A gente quer saber quem você acha, hein, Flávio? Acho que o Corinthians teve problemas sérios, perdeu muita gente. Mas vamos ver, deixa a bola rolar, né? Vamos ver o que o pessoal de casa acha disso. E olha, para participar do programa não é só assim não. Tem o telefone, o WhatsApp, 994791633, 994791633. E lá você manda fotos, vídeos e tem uma coisa especial para você. Vem aqui, hoje... Posso falar com você aqui? Hoje nós temos um brinde especial da nossa patrocinadora Brasforma, que eu quero para minha casa. É um suporte para bicicletas que você pode colocar tanto na parede como no teto. E olha só que interessante, você ganha um espaço na sua casa que você não tem nem como explicar. Eu quero de verdade, não é conversinha não. Eu realmente preciso. Ainda mais agora que a gente tem ciclofaixa em todo quanto é lugar, bicicleta faz parte da nossa decoração. E é isso, então um brinde desse, um prêmio desse, e participando aqui até com foto e vídeo de você e da sua família aqui na sua casa. No domingão, maravilha, né, Flávio? Sensacional. Ó, eu vou acrescentar, já que eu gosto demais do pessoal da Brasforma, são os amigos queridos, Gilberto, Vitor, todo o pessoal, eu vou, junto com esse brinde, claro que outra coisa, né? Aí é brinde maravilhoso. Saiu o audiobook do meu livro, O Juramento. Olha que legal! E tal, com som, etc. Então eu vou dar também um audiobook do meu livro. Maravilhoso! Do Juramento, que é da Toca Livros. Então temos dois prêmios para uma pessoa só. O cara vai ouvir na bicicleta ouvindo o livro. Eu acho que eu vou sair daqui, vou mandar um WhatsApp ali e já volto. Então, maravilha, Paulinha. Maravilha. Legal. Olha, mesa grande, hein? Mesa de final de Copa do Mundo. Só a gente da pesada. Somar aqui o que tem de Copa do Mundo é uma grandeza. Nosso querido Miller, 3 Copas dentro de campo e várias acompanhando. Mestre Alberto Helena Júnior, umas 14 Copas, imagino, como jornalista. Por aí, né, mestre? Por aí. Por aí. 14 Copas. Querido Basílio, homem de bola, de Copas, como jornalista, como jogador. O nosso querido Vampeta, campeão mundial. Não 14 Copas, mas deu tudo certinho como a gente queria. E o Miller também campeão do mundo. Vanderlei Nogueira, 11 Copas como eu. Eu sei porque a gente começou junto e estamos aí, estamos na parada. As 11 primeiras já foram. Tem mais pela frente aí, com certeza. Bacana? Então vamos ver como é que foi entre os croatas a partida onde a Croácia ficou em segundo lugar. Vamos ver como é que os croatas acompanharam esse jogo. Em poucos minutos, o salão foi tomado por camisas quadriculadas. Uma inédita final de Copa do Mundo levou a este clube croata no bairro da Moca uma corrente de fé e confiança. A gente está bastante empolgado, né? Uma final de Copa do Mundo não é para todo mundo. Só de ter chego já é um grande ato do time croata, mas a gente está na expectativa que vamos ser campeão aí hoje. A França não está tão difícil, não. Quanto vai ser? 2-0 para a Croácia. Estamos todos muito confiantes, né? E a gente espera, e a gente tem visto a Croácia jogar como a gente gostaria de ver a seleção brasileira jogar, né? Com vontade, com garra, com o coração na chuteira, e nós vamos chegar lá. Hoje é o dia da queda, a segunda queda da Bastilha. Será que o torcedor brasileiro adotou a Croácia como clube do coração nesta final? Meu amigo, Corinthians é Croácia hoje? É, com certeza, hoje toda a Croácia. Então vai Croácia? Vai Croácia. Quanto vai ser o jogo? 2-1 para a Croácia, 2 menos do kit. A Moca e o Juventus hoje é Croácia? Croácia, totalmente Croácia. Depois que o Brasil foi desclassificado, com certeza estamos forte com a Croácia. As delícias da culinária croata animaram ainda mais a torcida.
Difícil não ir às lágrimas na hora do hino nacional. Quando a Croácia dominava a partida, a França, porém, abriu o placar na infelicidade de Mandžukić, que mandou a bola para o gol de Subasic. A tristeza para a torcida que não desiste nunca acabou alguns minutos depois, quando Perisic chutou cruzado e empatou o duelo. Uma montanha russa de emoções. Néstor Pitano utilizou o VAR para marcar mão na bola de Perisic, pênalti. Griezmann não perdoou. A Croácia está com muito mais domínio da bola. Na minha opinião, não foi pênalti, o juiz errou, tá? Mas para a Croácia tudo é difícil, nós vamos ganhar. E a Croácia foi em busca do empate, mas foram os franceses que chegaram ao terceiro e ainda ao quarto gol. Mandžukić ainda trouxe esperanças na falha bizonha do goleiro Lohri. O torcedor sofreu, chorou, sobrou tristeza pela derrota, mas também muito orgulho de um time que colocou o pequeno país europeu em evidência no futebol mundial. País de 4 milhões de pessoas, desse tamanho, chegar na final da Copa já é uma vitória. Passou por 3 prorrogações, chegou, lutou, não passou vergonha nenhuma e não dá, futebol você ganha, você perde. E a vitória, a derrota machuca e tal, mas eles merecem parabéns, são heróis, por todo o povo croata, por toda a nossa família que está aí, toda a comunidade. É um orgulho, eles merecem palmas. A Croácia passou por 3 prorrogações, chegou na final. Para nós isso é uma vitória, ser vice é uma vitória. Croácia sempre. Bom, a comunidade torcer é normal. Aí entrou um monte de brasileirada, veio o efeito Mick Jagger, né? Vamos falar do Mick Jagger. Brasileiro tá torcendo para a Croácia, só que tomou de 4, né? Vamos ver o lado francês, como é que foi nessa final. Hino cantado a plenos pulmões antes do jogo começar. Centenas de torcedores se reuniram em uma cervejaria francesa no bairro do Itaim, em São Paulo, para torcer pela França na decisão da Copa do Mundo contra a Croácia. Com a ajuda do gol contra de Mandžukić, a torcida explodiu pela primeira vez. Mas não foi só alegria. O golaço de Perisic deixou a galera preocupada. Mas logo veio a ajuda do VAR. Só com a intervenção do árbitro de vídeo, o pênalti de Perisic foi marcado. Griezmann bateu e os franceses puderam voltar a comemorar. No segundo tempo, depois de um período de aflição por conta da pressão croata no início, Pogba insistiu e conseguiu abrir 3-1 para a França. A certeza do título já tomava conta dos franceses em São Paulo. E ela aumentou quando Mbappé transformou a final em goleada. A euforia era tão grande que a falha de Lohri no gol de Mandžukić passou batida. Nada que pudesse atrapalhar a festa dos novos campeões mundiais, com direito a banho de champanhe. "20 anos atrás a gente conseguiu uma estrela e hoje a gente conseguiu a segunda, junto com a minha família, junto com a minha filha. Isso aí é um momento de família muito importante. Mais je crois pas encore, je suis très content
j'arrive pas à croire encore que la France, elle a gagné plus d'une fois. Et ça, ça me félicite beaucoup parce que c'est mon pays. Et je vais torcer pour tous les jours qu'il va faire la Copa do Mundo. Nós queremos isso muito, mas estávamos entre dúvidas. Mas agora a dúvida acabou. Bom, vamos ver os gols e aí nós vamos bater um papo. Já vimos algumas vezes, vamos ver os gols narradinhos, bonitinhos e tal, pra gente conversar sobre essa final. Vamos lá. Bom, Miller, e aí? Justa a vitória francesa? Boa noite, Flavito. Justa, e eu disse anteriormente que quem saísse de Bélgica e França seria o eventual campeão, né? E sem dúvida nenhuma a França, uma geração jovem e com muita qualidade, né? Se exaltaram muito o Mbappé, o Griezmann, mas eu queria exaltar o futebol do Pogba, um jogador que teve problemas com o treinador que você gosta, e ele provou, não só nesse jogo da final, mas em todo o Mundial, uma regularidade muito grande. Haja vista que o gol que ele fez, ele deu um lançamento de 70 metros pro Mbappé e foi conferir a jogada. Quer dizer, ele é um volante, aqueles volantes, né, Helena? No futebol brasileiro, antigamente, que a gente volante que voa, né? Exatamente. Ele é o antigo volante que o Brasil tinha de sobra. Então, acho que a França, o título ficou de bom tamanho, merecidamente. A Croácia, quando tomou o terceiro e quarto gol, tinha perna para atacar, mas não tinha perna para defender. Então, eles ficaram naquele dilema. Ou a gente usa a força para atacar e tentar empatar, ou a gente usa a força para tentar defender, mas tinha que sair para o jogo, porque estava com 2 gols de diferença, e aí a França, com todos os méritos, né, acho que o Mundial ficou no país certo. Esse pênalti, Vanderlei Nogueira, você teria dado? Não, não teria dado a falta. Acho que foi um efeito complicador muito importante no jogo, e depois, claro, a coisa mudou um pouquinho o rumo, mas a França mereceu, não estou diminuindo a importância do título francês, nada disso. Mas esse lance específico em cima da sua pergunta, eu não daria nem a falta e nem o pênalti. Acho que o árbitro fez uma lambança em ter determinado a penalidade. Ele foi assistir, mostrou um traço de indecisão. Teve um lance que deveria também ter ido para o árbitro de vídeo a favor da Croácia antes desse episódio, e ele não foi. Eu não gostei da arbitragem argentina. De qualquer maneira, respondendo a sua pergunta, não teria dado o pênalti. Conversei com o Dr. Jorge Pagura, que é um gênio, né, na neurolinguística. Ele disse o seguinte: cuidado com esse VAR, porque se ele for partir para lance interpretativo pelo VAR, vai dar problema. Falou, todo lance que você levar para lá, pela biomecânica, quando você vê uma coisa no movimento natural e você leva para a câmera lenta, vai ficar muito claro o toque. Então vai influenciar seriamente. Então o VAR, para impedimento, entrou, não entrou, foi falta, não foi falta, já fica, bateu na mão, não bateu na mão, já é mais complicado. Porque esse movimento, ele vai, quando você vai para a câmera lenta, vai sempre trazer um problema. Então, por que não fazer para coisas que não se discutem? Impedimento, entrou, não entrou, uma agressão. Coisas que não, porque muda a interpretação. Isso diz o doutor Pagura aqui. Ele falou em movimento biomecânico, que é uma coisa que a gente não entende. Mas, muda tudo. Você vê um lance no tempo natural. A não ser que você repita o lance em tempo natural. Quando você meteu na câmera lenta, mas qualquer lance vira pênalti. Em tempo natural e em câmera lenta. Isso aí. O juiz é que tem o poder de escolher. Isso. Quer dizer, é perfeito esse sistema. Não tem erro. O erro é humano. É o juiz. Vai lá, olha e acha que não foi. Ou que foi. E para você foi, Helena? Não, para mim não foi, porque o braço está além do corpo, mas não o suficiente para justificar a regra ou a instrução dada pela International Board, que é a de estender os braços para diminuir o espaço. Isso é que o pessoal não está entendendo. Essa interpretação, essa orientação, essa instrução da International Board não é recente, é desde que se anda a pé. Claro.
Há muito tempo que existe essa determinação. Mas ela evidentemente, se dirige ao sentido que o jogador abra os braços dentro da área para diminuir o espaço do adversário ou da passagem da bola. Não foi o caso. Você vê que ele faz um movimento para interceptar a bola com o pé. E ela passa pelo adversário, né, e bate na mão dele. Para mim não foi pênalti. O meu amigo Vanderlei Nogueira fez uma observação. É uma observação. Né? A Croácia não é um país muito simpático ao Putin. E o Putin é canalha o bastante para fazer qualquer coisa. Será que se esse pênalti fosse para a Croácia ele teria marcado? Eu não sei, eu não duvido de nada. O Putin é canalha o bastante para fazer qualquer coisa. Até para dopar jogador e tal. Não sei, é uma... sabe, pouco teoria de conspiração, pode ser. Mas eu não ficaria surpreso. Teoria da conspiração. Não, mas influencia bastante. Lembra do jogo do Brasil que apitou o juiz mexicano? Sim. A CBF votou contra ter o Mundial no México. Isso, de certa forma, influencia também a arbitragem dentro do Mas aí não é o Putin, aí é Comebol. Aí é outro tipo de canalha. São estilos de canalha diferentes. E foi legal a manifestação das meninas, eu não gosto desse negócio de invasão de estádio, mas foi legal a manifestação das meninas que entraram no estádio, porque o Putin criou uma imagem de uma Rússia toda bonitinha, democrática e tal, e não é verdade. As meninas são atacadas toda hora, a comunidade LGBT tem problemas seríssimos lá, e ele mostrou para o mundo uma Rússia que não existe. Ele é um ditador que está há 25 anos no poder. E as meninas mostraram, peraí, não é bem assim não, existe... Flávio, outra coisa que é muito interessante, que a gente, um monte de coisa nós não conseguimos provar. Claro. E não vamos provar nunca, né? Claro. Mas não é nenhum delírio você avaliar as coisas acontecendo. Por exemplo, a CBF ou o público brasileiro, ou parte da imprensa, sei lá, esperando que o árbitro da final fosse um brasileiro. Você acha? O cara vota contra a FIFA. Votou no Marrocos, que a FIFA queria a outra candidatura. Foi contra toda a linha da Comebol. E acha que a arbitragem vai ser, por mais brilhante que tenha sido a arbitragem do Sandro Meira, mas nunca ele seria o árbitro da final. Existe um movimento político nisso tudo, na escalação. Não, era o contrário, né? Brasileiro vivia a final com o João Avelange e a Bíblia de Almeida. Então não é teoria da conspiração em muitas coisas, é só você avaliar. O Putin, por exemplo, na briga Croácia-Sérvia, a Rússia deu todo o apoio para a Sérvia. E houve tudo aquilo que todo mundo sabe, que não tem inocente nisso. Massacre de um lado e massacre de outro. A Croácia, campeã mundial dentro de Moscou. Eu não falei que alguém mexeu as peças. Mas vem cá, qual era o desejo do anfitrião? Então é isso, quer dizer, não é teoria da conspiração. A Copa do Mundo, e tem mais. É claro que muita gente não concorda, mas política e futebol tem tudo a ver. São inocentes aqueles que acham que política e futebol não se misturam. Então é isso que eu queria dizer. Vamp, para você, a França é campeã? Não vamos tirar os méritos da França, né? Ainda sobrou jogadores ali importantes que não foram para a Copa, tiveram problema com o treinador. Você vê que não foi o Rabiot, saiu chutando balde. Benzema. Né, o que joga no Bayern de Munique também, lá o atacante. Quer dizer, é mérito da França. Né? Tem o Ribéry, tinha o Copé. E aí você vê a França jogando de uma maneira defensiva, você vê o Coman. Você vê a posse de bola, tirava 69-31. 69 para a Croácia, 31 para a França. Sai os gols de bola parada. O juiz argentino, até então, Flávio, para mim, estava entre ele, o turco, aquele turco que está em tudo, e o holandês. Ele chegou merecendo mesmo estar numa final. Agora, se é o árbitro de vídeo contra, para ver se era a mão da Croácia, eu acho que ele não ia lá, não. Já voltava logo de primeira e toca o balde. O lance que o Vanderlei está falando foi o lance do Pogba e Mandzukic. Né? O Miller falou certo mesmo, o Pogba para mim foi... Para mim, hoje foi o melhor jogador em campo, não acho nem que foi o Griezmann. O melhor jogador da partida, para mim, foi o Pogba. Fez uma Copa do Mundo impecável, né? Valorizou muito o título da França sendo uma Croácia, não o país Croácia,
né? Porque é um país novo, com todos os problemas que teve aí durante a guerra, tudo. Mas os atletas que jogam na Croácia, a gente vê aí todo final de semana e meio de semana jogando em grandes clubes da Europa, né? Você vê o Mandzukic na Juventus, Rakitic no Barcelona, Modric no Real Madrid, Perisic na Inter de Milão. Só 2 atletas atuam na Croácia mesmo. Os demais tudo em clubes europeus grandes. Uma final, Espanha e França. Pelo que a Espanha representa. Agora, em termos de atletas mesmo, valorize muito esse título da França. Vassili, para você, foi justa a França? O Brasil poderia ter feito coisa melhor? O que você pode dizer? Não, primeiro que a França foi mais do que merecedora, né? O que me chamou muito a atenção foi o Pogba. A liderança que ele tem perante esse grupo de jogadores, entendeu? O Miller fez a lembrança muito importante. O primeiro gol, aliás, na hora que ele faz o gol, o segundo gol, ele faz o lançamento e ele se projeta para ver a conclusão dessa jogada. Ele vai lá e acaba fazendo o gol. Quer dizer, deu assim, uma demonstração da modernidade do que é a apresentação dele. E é totalmente diferente do que ele joga no Manchester. No Manchester ele faz eu acho que ele é mal escalado lá. Ele joga mais frente, né? enfiado. Mas eu acho que a França foi merecedora, a Croácia está de parabéns. Deu uma demonstração também que aquilo que se preocupavam tanto em falar sobre Brasil, que o Brasil tinha um futebol moderno, acho que o futebol moderno foi apresentado pela Croácia dentro da sua aplicação, da sua determinação e da sua credibilidade desses jogadores que a gente, igual o Vampeta falou, a gente vê durante a semana toda esses jogadores aí, então não há novidade nenhuma. E um detalhe, o Flávio, eu tive na Iugoslávia, eu joguei na Iugoslávia contra o Estrela Vermelha. Olha, eles tinham um super time. Sim. E eles continuam ainda tendo grandes talentos dentro da Croácia, que praticamente representa como diz a Iugoslávia, o Benedetti, sempre no Mundial, primeiro Mundial de Clubes que alguém ganhou aqui, que foi em 51 Palmeiras, o Estrela Vermelha estava aí. Por falar em Estrela Vermelha, futebol iugoslavo, é bom lembrar sempre que naquele período todo da Iugoslávia, o que se dizia na Europa do futebol iugoslavo era que eram os brasileiros da Europa, Exato. porque era a escola Danúbio, né, onde o rio Danúbio, né, ele vai passando, a Áustria, a Hungria, etc. e tal. Agora, eu queria fazer 2 reparos. Primeiro, o Pogba. Pogba, eu tenho a maior admiração, acho um jogador extraordinário. Só que, primeiro tempo, ele foi o causador da França não conseguir sair da defesa. Ele errou todos os passos que tentou, ele errou a saída de bola, né? E inclusive tentava dribles fáceis e perdia a bola e tal. No segundo tempo foi que ele desenvolveu um futebol. No primeiro tempo não teve um grande destaque, né? No primeiro tempo não teve um grande destaque, teve mais a posse de bola da Croácia. A França não conseguia sair. A França não conseguia sair da defesa exatamente porque o Pogba não tinha de meio de campo. Não tem volante. E os 3 jogam muito. E aqui a gente continua com essa maldição de 2 volantes de qualquer jeito. É rápido, é só que a gente falou tanto de seleção brasileira antes da Copa começar e muitas vezes se encaixava a seguinte observação. Olha, o técnico não pode inventar. O jogador tem que jogar aquilo que ele joga no time dele, porque aí a coisa fica mais fácil. E nós muitos, né, fizeram muitas vezes esse discurso. Vários jogadores da França jogam, o Miller acabou de falar, alguém falou aqui, que joga diferente do que ele joga no time dele, o Pogba, certo? E no time da Croácia, a mesma coisa. Vários jogadores que atuam fora da Croácia, em outras equipes, jogaram diferentemente daquilo que eles mostram nos seus times. Então, não tem uma receita pronta. Não é o cara chegar, como é que você joga no seu time? Eu jogo dessa maneira. Jogo assim... Mas são jogadores diferenciados, né, então, eu jogo assim eu jogo no meu time. Qualquer função que der. Mas eu acho que o treinador tem que... Já voltaremos a falar de Copa, mas agora vamos entrar no seu time, vamos conversar sobre o seu time. Nós fizemos várias entrevistas importantes, voltando já para a nossa realidade aqui. Por exemplo, o Corinthians perdeu o Balbuena e o Pedro Henrique, que vai assumir o lugar dele, concedeu uma entrevista exclusiva aqui para o Mesa Redonda. Vamos acompanhar.
Em tempos de Copa do Mundo, a inspiração dele está nos zagueiros da seleção do próprio país. Thiago Silva, grande zagueiro, Miranda, mostrou não só durante essa Copa do Mundo, mas como nos amistosos, na eliminatória. E o Marquinhos, né, por ser tão novo, estar numa Copa do Mundo, é um cara que eu me espelho bastante, que peguei alguns treinos aqui com ele aqui no Corinthians, então é um cara que eu me espelho bastante. E falando em defesa, o Corinthians vive um período de reformulação. Já perdeu o Balbuena e Sid Clay. Contratou o Danilo Avelar para a lateral esquerda e no miolo de zaga aposta mais uma vez nele. Pedro Henrique, 22 anos, cria da base corintiana. Sempre esperei essa oportunidade há um bom tempo. O ano passado já esperava, chegou o Pablo e daí o Fábio Carille optou por ele. Mas fiz grandes partidas no ano passado, joguei bastante jogos, acho que 36 ao total na temporada para um suplente, é bastante. Então já fazem 3 anos que eu venho me preparando para essa oportunidade, graças a Deus chegou. Chegou para quem espera pacientemente por uma chance como titular, que já foi interrompida com a chegada de Pablo no ano passado e de Henrique na atual temporada. É meio difícil, né? Claro que a gente fica chateado no primeiro momento, que acontece esse tipo de situação, ainda mais por você vir bem na temporada e acaba perdendo seu espaço. Mas como eu falo em todas as minhas entrevistas, eu sou muito novo, tenho muito a aprender ainda. Como aprendi como suplente, vou aprender como titular também. Então, continuar mantendo os meus pés no chão, a minha humildade e ter a paciência que eu tenho certeza que tudo dará certo. Pedro Henrique é uma das novidades de um Corinthians que vem com mudanças para a segunda metade da temporada e que ainda pode perder ou ganhar mais jogadores com a temida janela de transferências. Mas o zagueirão tranquiliza o torcedor e projeta uma boa sequência para o trabalho de Osmar Loss. Ele é um cara que estuda muito, cara que entende muito de futebol e como deu certo na base vai dar certo no profissional também. Então essa parada foi importante para nós retomar nossa confiança. Não é à toa que mostramos isso nos 3 amistosos que a gente teve. Então, dar continuidade no pensamento dele, na filosofia dele que ele está implantando, que tenho certeza que vai dar tudo certo durante a temporada. Nos amistosos, tudo certo. Vitória contra o Cruzeiro no Mineirão, com direito a gol de Pedro Henrique. Vitória sobre o Grêmio em Itaquera. E novamente contra a Raposa, empate por 2-2 na Arena. Agora que vem o Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, o Timão já recebe o Botafogo em Itaquera e Pedro Henrique já adianta aquilo que o torcedor pode esperar da equipe. Um time muito compacto, com muita garra, muita dedicação, isso não vai faltar, a gente vai sempre dar vida nos jogos para que os resultados venham e pode ter certeza que a gente vai dar muitas alegrias para eles nessa temporada. Gol do Corinthians! É do Pedro Henrique, é do Pedro Henrique! Senhores, de volta à terra. Quarta-feira, Corinthians e Botafogo. Cara, Vampeta, e o Corinthians, hein? Perdendo gente pra caramba aí e tal. E aí, como é que fica? Vou falar, essa parada que teve pra Copa do Mundo foi bom pro Corinthians, viu? Boa? Boa demais. Ótimo. O Corinthians veio na sequência de empate e derrota. Nossa. Uma maravilha. Ainda bem que não tem mais. No Brasil não tem mais negócio, não tem VAR, né? Vamos retomar tranquilo, devagar. Se tiver VAR, então a gente já tá pior ainda. Mas enfim, aqui é vagabundo, né? Não, vê que você fala, hein? Não, mas enfim, a parada foi muito boa pro Corinthians, né? Pela sequência que mas mesmo perdendo o Balbuena, perdendo Sid Clay, qual foi outro que saiu? Mas o Sid Clay chegou também no Corinthians, tinha 3 meses. Não, mas Balbuena não. Mas Balbuena não. Agora entra o menino aí, o PDI. Durante 2 anos, o melhor zagueiro que tinha no Brasil, né? O general Balbuena. Mas zagueiro a gente sempre fala, zagueiro você sempre acha. É duro achar atacante. Isso bom, dá na beira da estrada. E meia bom. Mas acha, o zagueiro você acha. Ó, quando saiu o Gil, quem vai achar pro lugar do Gil? Depois saiu outro zagueiro, mas zagueiro você acha. Se der duro, saiu meia. E o Jadson, Felipe. O Jadson tem que botar correndo, porque o Jadson, junto com o Rodriguinho, faz uma fumaça. Deixar o Rodriguinho sozinho já dá trabalho. Foi a melhor coisa que teve. Acho que o Danilo, que foi contratado
supre também tranquilo a ausência do Sid Clay. Quem foi mais que nós perdemos? Teve mais um, né? O Michael. Michael. Aí sim. Estava já acostumado, mas é bom zagueiro. E a parada foi boa pro... Casinho. Casinho também. O gringo da Fiel, da favela. Perdemos Casinho. Você vê que nem tudo é notícia ruim. Tudo ruim. Então a parada foi muito boa pro Corinthians. Né? Fez 2 amistosos aí contra o Grêmio e contra o Cruzeiro. 3, né? Contra o Cruzeiro, 2 times. Pegou o Cruzeiro lá, ganhou. E na volta cá, até o Mano falou, pô, lá a gente não soube usar o árbitro. No jogo lá, jogamos mal. E no jogo de volta, o Corinthians soube usar o árbitro foi por causa do pênalti do Roger, né? Se tem um vai, então, aí... Mas a parada foi muito boa pro Corinthians, Flávio. Tava muito mal. E você, Basílio, o que você pensa? Para mim foi ótimo e excelente, porque o Corinthians vinha vindo de resultados totalmente adversos, né? Os Marlós praticamente com vários jogadores no DM, alguns jogadores que tinham sofrido algumas cirurgias. Agora, em relação à saída do Balbuena, que é preocupante, né? Ele tinha uma liderança muito grande, mas se a gente for analisar, desde o Campeonato Paulista, já tinha uma projeção que tanto Balbuena, Rodriguinho, Maicon, todos esses já estavam praticamente negociados, né? Agora, para o Corinthians, volta fortalecido, porque aqueles jogadores que estavam no DM já entraram na equipe, e é aquilo que o Vampeta acabou de dizer do Jadson. O Jadson, bem preparado, ele volta, ele praticamente é o que vai ditar o ritmo do meio de campo do Corinthians, é o que faz a equipe jogar. E eu tenho certeza que esses jogadores na equipe vai ser um outro campeonato que o Corinthians vai disputar no Brasileiro agora. Aliás, o Corinthians joga na quarta-feira com o Botafogo e no sábado à noite com o São Paulo no Morumbi, Miller. Ou seja, se ganhar esses 2 jogos, volta para uma posição legal. Mas também se perder, até logo, né? É o dilema de um grande clube, né? A glória e a derrota caminham juntas, né? E essa parada, como disse bem o Vampeta e o Basílio, para o Corinthians foi muito boa. Recupera-se os jogadores que estavam machucados. O Balbuena é uma grande perda, mas suprir uma necessidade atrás é muito mais fácil do que você supri-la lá na frente. Então o Corinthians, os Marlós, teve um fôlego de 25 dias para poder agora, né, conseguir os resultados contra o Botafogo em casa e contra o São Paulo, que será difícil, no Morumbi. Mas eu acredito que sem resultado, sem vitória, dificilmente um grande clube vive naquela harmonia que todo mundo quer. E aí, Vanderlei? Eu acho isso. Acho que o Miller abordou bem. O Corinthians está em 10ª posição, né? Se eu não estiver equivocado. Está em 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Não é nada bom. Nós já viramos o semestre. O campeonato acaba só no dia 2 de dezembro. Né? Mas passa rápido. Precisa de pontos. Não fez um primeiro semestre legal. E precisa mesmo dar uma ajeitada. Essa parada para o Corinthians, como já disseram aqui, foi a chamada parada técnica. Já não é porque é os Malós, não. Já com o Carille já vinha todo resultado negativo. Exatamente. Então, é a chamada parada técnica. Parou para dar uma ajustada. Como é que a gente brincava no ônibus, né? Dar uma freada no ônibus para ajeitar todo mundo, que o ônibus está lotado, dar uma freadinha para dar uma ajeitada, né? Foi exatamente o que aconteceu. Essa parada para ajudar o Corinthians. Precisa de pontos. Eu acho que foi bom para o Corinthians. Primeiro, um aspecto emocional. O Corinthians estava mal, perdendo, não sei o que e tal, aquela pressão em cima do Loss. E de repente, é amistoso, não vale nada, mas ganhou, gente. Sabe, o estádio estava cheio. Gol do Cruzeiro lá, 2-0. Tal, né? Gol do Grêmio aqui. O Balbuena vai fazer falta? Claro. Mas tem um menino aí, o Pedro Henrique. Pedro Henrique, que já está acostumado a jogar no time, não é que vai pegar jogou ele várias da vezes, base né? E botar. E quem está jogando com ele do lado é o Henrique, jogou fora do país, jogou Copa do Mundo. E é aquela história, né? Zagueiro e volante, viu, Vampeta? Colhe na beira da estrada, tá assim, ó. Não sei por que é que os caras vão contratar estrangeiro, não sei o que e tal, quando tem aí para burro. Terceiro, adorei esse menino, o Danilo Avelar, como lateral esquerdo, como meia esquerda, como ponta esquerda. É um jogador habilidoso, participativo, inteligente. Olha, vi duas partidas dele apenas, mas já me chamou a atenção. Acho que vai ser uma grande... Quem é ele? O Danilo Avelar, que jogava no Torino. Ele é bom jogador. Exatamente. Esse cara
esse carinha é bom de bola, viu? E vai resolver problemas que o Corinthians tinha dificuldade, que era a lateral esquerda e a ponta esquerda. O Sid Clay só atacava, não marcava ninguém. Verdade. Agora será um grande desafio para o treinador, né? Esses 3 jogos, Botafogo, principalmente o Clássico, se ele não tiver resultados positivos, fica difícil a permanência dele. Gente, você lembra do Lulinha? Lulinha que foi uma sensação na base e tal, não virou. E agora ele foi desafiado pelos meninos do Mesa Quadrada. Vamos ver como é que foi. E hoje viemos até o Clube Atlético Indiano para outro desafio, né, Vinícius? Pois é, Guilherme, estamos aqui com o Lulinha, moleque bom, formado no terrão do Corinthians. Passagens, me corrija se estiver errado. Botafogo, Red Bull Brasil, Criciúma, Coreia do Sul, Ceará aqui no Brasil e Emirados Árabes, no último clube agora, o Al Sharjah, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Cara rodado no futebol mundial. Ah, bastante já, com 28 anos, mas já rodadinho por aí já. Experiência, né? Experiência. Alguma história curiosa, cara, dessas passagens aí pela Coreia, pelos Emirados? Cara, tem uma história engraçada na Coreia, porque eu tava indo pro meu segundo dia de treino, então tava treinando separado e eles já estavam no meio do campeonato, né? E eu não sabia ainda como que era o estilo deles, como funcionavam as coisas, né? E eu cheguei, eu lembro que eu tava num campo assim, sentado, tinha acabado o meu treino e eu assistindo o treino dos outros jogadores e tal. Aí daqui a pouco o treinador chama o zagueiro e começa a conversar com o zagueiro, conversando e conversando. Aí daqui a pouco o zagueiro pega, ele bota a mão no alambrado assim, ó, e arrebita a bunda assim, ó. Que negócio é esse, rapaz? Aí segundo dia. Segundo dia de treino, aí o treinador pega aquelas estacas, né, que põe na campo e pá, na bunda do zagueiro, pá. Aí eu olhei aquilo, eu falei, cara, aí eu olhei eu chamei o preparador físico, que era brasileiro, né? O que é isso aqui, cara? O que você tá fazendo ali? Você é o próximo, né? Aí ele falou assim, Lulinha, com certeza esse zagueiro fez alguma besteira no jogo. E o treinador chamou ele de canto e tá sentando o rei, né? Eu falei, que é isso, rapaz? Aqui é assim, ele falou, não, só com os coreanos, pra ficar tranquilo. Eu falei, ainda bem, né? Pô, pro estrangeiro não tem isso não, tá doido? Chegar aqui e apanhar na Coreia. Como é que fala obrigado em coreano mesmo? Kamsahamnida. Então vou guardar isso aí pra quando eu ganhar de você. Nós ganharmos de você, Lulinha! A pontuação é a seguinte: Chico Lang e Vanderlei Nogueira, 5 pontos. Miller e Flávio Prado, 10. Trave, 1 ponto. E travessão, 2 pontos. Tô sentindo que você... Sai, Zico! Gol não é nada, né? Gol nada. Ó, o nosso Gandula vai lá buscar, ó. Traíra. Olha o tamanho do Lulinha perto do gol, velho. Se for no Chico, eu pego. Vamos lá, segundo chute. Vini. Tentei a rasteira. Tô até vendo. Eu vou ter que carregar nas costas o time de novo. Terceira tentativa. Calma o coração. Calma o coração. Nem 2 pontinhos, último chute do Vini. Caramba, mano. Que vergonha, Lulinha. Meu pai do céu. Dá aula aí. É o Kerlon? Quero Roquinha. Se o Júlio ver isso, fala, também com a testa dessa. Ele vai trair. Olha lá, olha o tamanhozinho dele. É goleiro de futebol de botão? Aqui, ó, Lulinha, quero ver, pai. Lulinha, vai com calma. Vai com a esquerda, pô. Não, calma, só vou treinar. Errou. Falou de mim, não acertou nenhum gol, irmão. Calma. Vai, segunda. Não. Moleque! Essa primeira foi só pra aquecer, pai. 10 pontos. Caraca. Pegou na trave. Pegou na trave, eu vi. 11 pontos. Miller, eu te pego, Miller. Mais tarde. Espera aí, se você não acertar nada, eu ganhei já. Já ganhou. Vamos ver essa quadrada. A esperança. Ó, deixa eu falar. Tem que acertar o ângulo, senão... Ele tá com 11 pontos. Tá com 11 pontos. Eu vou buscar o Flávio de novo, ele ali, hein. Busca o Flávio, pode buscar. Cuidado. Ih! Nem trava. Pegou no travessão, hein? Não. Cuidado, Gui! Nossa! Tá de brincadeira. Escorreguei.
Já era. É só se acertar a trave, entrar. A trave, o Biller e o Vanderlei junto. Nossa senhora. Mano do céu, velho. Que o barato fica louco, a gente dita regra e faz o circo pegar fogo. Ou na balada a gente causa azar. Ah, já ganhei mesmo. Menos 5 pontos. Vou bater por bater. Perdeu 5 pontos. Tá. Miller! Nossa, ai, mas Miller. acertou a trave. Valeu trave, valeu trave. Eu falei que eu queria o Miller. Quase. Faz com carinho, com jeitinho. Vamos ver agora o ranking das batidas de falta. Quem tá em primeiro, quem tá em segundo e quem tá em terceiro. Rola aí. Encerrado mais um desafio, a Lanterninha está com Amaral, com 4 pontos. Em terceiro lugar, Júlio César com 10. Dividindo a vice-liderança, Lulinha e Marcos Assunção com 12 pontos. E na liderança, Marcelinho Carioca com 13. Fluria, brigadão, velho. Valeu mesmo pela resenha, por tudo aí. Valeu, velho. Ó, você, telespectador, pediu com a hashtag Mesa Quadrada pro Lulinha participar. Quem mais você quer ver aqui no Mesa Quadrada? Mande sua mensagem no Twitter com a hashtag Mesa Quadrada. Mesa Quadrada. E arroba... Mesa Quadrada Oficial, Mesa Quadrada Oficial. Mesa Quadrada Oficial, galera! Manda um tchau agora em coreano pros telespectadores. 안녕하세요. 감사합니다. Eu também sei falar, cara. Tchau. Obrigado. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, Lulinha. É nóis, velho. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Mas essa dupla é ruim de bola, hein? Nossa, horror. Sabe o que é? São meninos criados pela avó. E eles jogam bola, eles jogavam bolinha de gude em carpete. Eles usam lencinho de 4 pontas, pipa no ventilador, quer dizer, não dá. Ô Flávio, eu tenho que participar, mostrar, vocês não sabem o talento, as minhas pernas escondem um talento absurdo. Eu vou mostrar lá um dia. Paulinho. Eu vou jogar a bola na cara de vocês. A hora que você quiser, Paulinho, eu tô aí à disposição. Eu só não sei quem é o pior. Paulinho falou que vai jogar bola, eu também joguei bola. Não é possível. Paulinho falou que tem as pernas que quer jogar bola, que vai jogar. Ele não sabe jogar basquete. Por isso não sei jogar nada. Agora, eu não sei quem é o pior dos dois. Se é o Cafa ou se é o Geste. Palmeiras reclamou-se muito da falta de liderança na seleção brasileira. Palmeiras tem um líder e tanto. Chama-se Edu Dracena. Vamos ver. O Palmeiras está pronto para a retomada do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo será na quinta-feira, clássico contra o Santos. E aqui do meu lado está o Edu Dracena. Pelo menos essa semana que eu acompanhei aqui de perto, depois da excursão para a América Central, o trabalho foi pesado, especialmente na parte física, né, Edu? Sim, a gente priorizou bastante a parte física. A gente sabe que todos os times se prepararam bem e o Palmeiras não está sendo diferente. É lógico que ainda nos primeiros jogos ainda os jogadores vão sentir um pouco pelo desgaste. Mas a gente sabe que a sequência que a gente vai ter de jogos pela frente, a gente vai estar colhendo os frutos e a gente espera agora, no momento certo, fazer um grande segundo semestre para que a gente consiga chegar nos nossos objetivos. Você particularmente gosta dessa parada no meio do ano, né, Edu? Eu acho que é válida, né? Desde que você saiba aproveitá-la da melhor forma possível, né? Eu acho que o Palmeiras aproveitou bastante, se programou para que a gente, nesses 4, 5 meses que a gente tem pela frente, onde tem 3 campeonatos e que o Palmeiras está buscando o seu título, a gente possa estar conquistando os nossos objetivos. A tua experiência, eu imagino que durante uma campanha você vai sentindo, opa, esse time vai, a gente vai, temos chance. Tá sentindo isso aqui? Esse ano tem título pro Palmeiras? Eu confio muito no elenco do Palmeiras e eu acredito muito que o Palmeiras possa ganhar um título esse ano. Nesse período de parada de Copa do Mundo, Tietê saiu do Palmeiras, o Keno também, mas o Palmeiras teve um reforço do Gustavo Scarpa, né, que era para ter vindo desde o começo do ano, teve toda aquela confusão, mas veio agora em definitivo, e tem um reforço que é muito importante, acredito eu, a permanência do Dudu, né, que teve tudo para sair, encerrou a janela de transferências na China e ele permanece no Palmeiras. Nessas trocas aí, a chegada do Gustavo Scarpa e a permanência do Dudu, você vê o elenco do Palmeiras mais forte? Eu acredito muito que o Palmeiras se planejou para que isso acontecesse, senão eu acho que o Palmeiras não venderia esses jogadores. Então eles confiam nos jogadores que aqui estão,
Então a gente está bem tranquilo enquanto a isso. É lógico que pela sequência que a gente vai ter, pelos campeonatos que a gente vai disputar, a gente vai precisar muito do nosso elenco, muito de todos os jogadores prontos, aptos para estar nos ajudando dentro dos jogos, e a confiança é total nos jogadores que estão aqui. Você planeja, pensa o que vai fazer, quando vai parar, ou deixa a coisa rolar? Está com 37 anos já, né, Dracena? Eu pretendo jogar mais tempo ainda. Para que eu possa jogar mais tempo, eu tenho que estar bem hoje, né, ajudando o Palmeiras da melhor forma possível, e o futuro a Deus pertence, né? Enquanto eu tiver vontade, aquele friozinho na barriga, né, de estar aqui treinando, estar aqui me dedicando, assim, vestindo essa camisa aqui, eu vou vir com o maior prazer e com o maior orgulho para que eu possa, quem sabe, estar ganhando mais títulos e entrando na história do Palmeiras. Graças a Deus, em todos os clubes onde eu passei, pude ser campeão. Mas eu não fui campeão sozinho, fui campeão, lógico, com a ajuda dos meus companheiros. Então, acho que é isso que me motiva, é isso que me dá mais ânimo de vir aqui todo dia de manhã treinar, né, de estar aqui, né, quem sabe aí ser campeão do Libertadores, né, ser campeão brasileiro novamente com o Palmeiras. Eu acho que todo título é importante. Eu falo sempre para os jogadores, né, que estão começando. Cara, você tem que não simplesmente passar pelo clube, sim ganhar títulos. Isso faz com que você deixe marcada a sua história dentro do clube, né? Pô, imagine daqui 10, 15 anos, o pessoal, pô, o Dracena foi campeão de 2016 brasileiro. Então, o pessoal sempre vai lembrar. Então, acho que isso é o mais bacana de tudo, da vida, né? Você deixar coisas boas plantadas, principalmente num clube grande como é o Palmeiras. Não são pequenos os desafios do Palmeiras, e de cara já pega o Santos, quinta-feira, né, Vanderlei? Quinta, né? Quinta-feira. Miller, e aí? Esse Palmeiras... Santos e Palmeiras... na Vila? Pacaembu. Não, Pacaembu. O mandante é o Santos. Palmeiras em sexto lugar com 19 pontos, assim como o Sport, que também está em sétimo, também com 19 pontos. E aí, Miller, o que você pode falar do... Olha, Flavinho, o Palmeiras tem em especial o treinador, o Roger, né? Porque o treinador no Brasil sempre paga a conta. Esse segundo semestre é decisivo, né? Já como o Vanderlei bem disse, primeiro semestre o Palmeiras não ganhou nada. E esse segundo semestre é um semestre chamado divisor de águas, né? O time precisa de vencer, principalmente o Campeonato Brasileiro, né? Perderam o Keno, mas ganharam o Scarpa, que é um bom jogador, jovem, e tem uma dinâmica de jogo muito boa que eu gosto. Então o Palmeiras é um time montado, que não perdeu ninguém praticamente na janela, com exceção do Keno, e o grande desafio do Roger é esse, né? Ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Tietê também, né? Mas meteu 100 milhões em caixa, que convenhou não formou ninguém, né? Mas acho que os principais jogadores permaneceram, então o Roger tem um time completo para o Campeonato Brasileiro, para a sequência, e precisa vencer o campeonato. Vamos ver detalhes sobre Santos e Palmeiras, que é o primeiro clássico nessa volta, né? O primeiro clássico regional. Tem o São Paulo e Flamengo também, depois nós vamos falar do São Paulo, então uma entrevista exclusiva com o Nenê aí. Vamos ver, para que a gente possa comentar um pouquinho mais sobre a volta do Palmeiras. Santos e Palmeiras entram em campo nesta quinta no estádio do Pacaembu pela 13ª rodada do Brasileirão, a primeira pós-parada para a Copa do Mundo. E olha que o clássico entre essas duas equipes vem ganhando cada vez mais importância nas últimas temporadas, principalmente depois do título do Verdão sobre o rival na Copa do Brasil de 2015. No Campeonato Paulista deste ano, Palmeiras e Santos fizeram uma semifinal pra lá de acirrada. No primeiro confronto, melhor pro Palmeiras, que venceu a partida pelo placar de 1-0, gol de William Bigode. No duelo da volta, o Santos devolveu o revés, graças a uma vitória por 2-1, mas na decisão por pênaltis, o garoto Diogo Vitor acabou desperdiçando a cobrança que tinha direito e pôs fim ao sonho do título para a equipe da Baixada. A partida desta quinta-feira coloca frente a frente dois times que vivem situações bem distintas na tabela de classificação do Brasileirão. O Palmeiras é o sexto colocado com 19 pontos e figura dentro da zona que dá vaga para a Libertadores do ano que vem. Já o Santos é apenas o 15º com 13 pontinhos, um a mais que o Bahia, primeira equipe do chamado Z4. É bem verdade que o Peixe tem um jogo a menos na competição, contra o Vasco, duelo adiado da terceira rodada e que ainda não tem data para acontecer. Ciente de que o elenco precisa de reforços, a diretoria do Santos se mexeu bastante durante a pausa para a Copa do Mundo. O meia Brian Ruiz, que disputou o Mundial pela Costa Rica, já foi apresentado pelo Peixe.
Ele é considerado uma contratação de peso, capaz de dar a famosa liga que tanto vem faltando para a equipe deslanchar no Brasileirão. No lado palmeirense, a novidade foi a chegada do zagueiro argentino Nicolas Freire, de 24 anos e que estava no futebol holandês. Quem está totalmente reintegrado ao grupo é o meia Gustavo Scarpa. Depois de uma intensa batalha judicial com o Fluminense, o jogador está livrinho da Silva para vestir a camisa do Palmeiras. Já o atacante colombiano Miguel Borja, com um problema no joelho direito, vai desfalcar o time por pelo menos 4 semanas. Os gols, as jogadas e tudo o que de melhor acontecer no clássico entre Santos e Palmeiras, você confere aqui, domingo que vem, no Mesa Redonda. O goleirão do Santos, Vanderlei, falou com exclusividade para o Mesa Redonda. Vamos ver. Diretamente aqui da Baixada Santista, o nosso bate-papo de hoje aqui no Mesa Redonda com o goleiro Vanderlei dos Santos. Vanderlei, obrigado por nos receber aqui. Você já nessa reta final de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, quinta-feira já tem clássico contra o Palmeiras, mas antes de entrar nesse assunto eu começo te perguntando sobre esse período de paralisação aí com a Copa do Mundo. Deu para descansar, aproveitar com a família, assistir uns jogos da Copa? Deu, né? Deu para aproveitar sim, né? Até porque a gente vinha na maratona de jogos, né? Porque pela própria Copa do Mundo, né? Foram vários jogos aqui, jogo de quarta, domingo direto. Às vezes a gente pegou uma semana que teve 3 jogos, né? Então foi importante esse descanso e também a preparação, né? O Jair botar tudo que ele tinha em mente em campo aqui para a gente se ajustar para estar bem contra o Palmeiras, que é o nosso principal objetivo. Faltou o Vanderlei na seleção brasileira? Ai, não, Deus sabe todas as coisas, né? Não era para ser assim. Eu acho que não foi dessa vez e a seleção estava bem servida, né? Pena que o Hexa não veio, né? Mas a gente vai estar torcendo para a próxima Copa do Mundo que dê tudo certo. Copa do Mundo, seleção, ainda está nos seus planos? Ou é uma coisa que você, aos 34 anos, não pensa mais? Ou acha que pode vir? Pensa no Qatar em 2022? Como é que é a sua cabeça em relação a tudo isso? Não, é óbvio que tem chances ainda, né? Mas agora vai começar um novo ciclo, né? Acho que o novo trabalho é para a nova Copa do Mundo. Acho que a chance tem sim. A gente tem que estar bem no clube, né? Fazendo, acho que o melhor trabalho em todos os campeonatos, está se destacando, que a chance vai aumentar, né? Pelo menos a oportunidade de ser observado na seleção. Mas eu acho que a comissão técnica, a partir do momento que definir, vai fazer o melhor para o Brasil, que é o mais importante. O Neymar, né, que é cria aqui da base do Santos, o que você acha dessa cobrança excessiva, talvez, em cima dele, principalmente com a eliminação do Brasil, piadas mundiais com o Kai do Neymar, enfim, como é que você vê essa cobrança excessiva? Você acha que são justas essas cobranças em cima desse jogador? É óbvio que por ele ser o protagonista e hoje o jogador em destaque no futebol mundial brasileiro, e acho que todo mundo conhece o Neymar e sabe do potencial dele. Ele vai ser sempre cobrado, né? Mas eu acho que exagerou sim, né? Tá um pouquinho demais. Nem tanto aqui, né? Acho que mais fora do país, né? A gente vê tanta coisa passando aí. Acho que teria que ter um pouco mais de respeito, né? Pelo próprio atleta, mas a gente sabe como é que é, né? A gente não tem como controlar essas coisas, né? Mas eu tenho certeza que ele vai estar com a cabeça no lugar, vai estar bem na seleção brasileira, no clube dele, e vai fazer um grande trabalho, porque é um grande cara e um grande atleta. O Tite, na sua opinião, deve continuar no comando da seleção brasileira? A mudança sempre dificulta, né? A gente sabe que vai ter que fazer uma reformulação total, aí fica difícil. O Tite já conhece, né? Todo o trabalho, os jogadores. Eu acho que ele tem que permanecer sim, dar sequência no trabalho, que é importante para o Brasil, né? Hoje, se for pensar em grandes nomes, é difícil, né? Lógico que a gente tem grandes treinadores se destacando, mas eu acho que a continuidade vai fazer bem para o Brasil, sim. Nesse período agora de Copa do Mundo, a diretoria do Santos trabalhou e trouxe um jogador que esteve lá na Copa, o costarriquenho Brian Ruiz. O que você acha desse jogador? Como que ele pode ajudar esse elenco? É óbvio que toda contratação é importante, né? Você vê que o Santos não fez grandes contratações porque pensou em ser cirúrgico, né? Você tem que contratar também, não por contratar, né? Nas posições que você vai precisar, e jogadores de qualidade que venham para ajudar, né? A gente acompanhou pouco, né? Mais da Copa do Mundo, né? Que a gente assistiu os jogos dele ali, da Copa passada também aqui no Brasil, que ele acabou se destacando muito, né? Até no próprio Sporting, que ele fez um bom trabalho, e a gente espera que chegue bem, né? Para nos ajudar e que com isso a gente possa estar bem em todas as competições e buscar os títulos, que é o mais importante. E volta de Campeonato Brasileiro, um clássico contra o Palmeiras. Depois de uma paralisação dessa, é bom encarar um clássico logo de cara ou seria melhor esperar um pouquinho? É que agora o Campeonato Brasileiro não vai ter essa, né? Todos os jogos vão ser finais pra gente, né? Até porque a gente está próximo da zona do rebaixamento ali e para chegar nas primeiras posições a gente tem que vencer o maior número de jogos possíveis, né? E um clássico também pode dar confiança, né? A gente sabe que
o tamanho que é esse clássico, uma rivalidade que se criou nos últimos anos, né? E também o elenco o Palmeiras tem que é muito forte também. A gente sabe que vai ser um grande jogo, mas com o apoio da nossa torcida. A gente tem condições de vencer e quem sabe, ganhar confiança a mais e fazer um ótimo Campeonato Brasileiro nessa reta final. Vanderlei, a matéria está sendo gravada antes da final da Copa do Mundo, mas vamos ver se você é bom de palpite. Vai dar Croácia ou vai dar França? Rapaz, eu torço para a Croácia, mas eu acho que vai dar França. Vai dar França? Eu acho que vai dar França, mas eu torço para a Croácia. Desde o começo até falei pro pessoal ali, ó, a Croácia vai chegar, o pessoal ficar me zoando, você tá de brincadeira. Ninguém botou fé em você, Ninguém né? botou fé, mas eu acho que vai dar França. Eu acho que vai dar França sim. A Croácia tem um grande time também, mas eu acho que a França está mais preparada para o título, né? Tem jogadores que uma bagagem maior nessas decisões e eu acho que vai dar França. Maravilha, Vanderlei. Muito obrigado por nos receber aqui. Valeu. Boa sequência de temporada para você e para o Santos. Valeu, muito obrigado. Valeu, pessoal. Gravaram depois, né? Que é? Vasile, e esse Santos e Palmeiras? O Santos está se reforçando e é aquilo que eu falei, né? Agora, nessa fase aí, é um outro campeonato. Todos os times se reforçando, recuperando jogadores que estavam no DM, né? Mas eu acredito que o Jair agora ele poderá contar já com um time um pouco mais fortalecido e experiente acima de tudo. Helena, Santos e Palmeiras, com tudo que a gente viu. Olha, nesse período aí, entre safra, né, do futebol brasileiro, eu gostei do Palmeiras. Eu gostei da formação do ataque do Palmeiras, os 4 atacantes, o Yoram, né, que é para ser Johan, mas é Yoram, está escrito Yoram. O William, os dois, o Lucas Lima e o Scarpa. O Scarpa fez dinamizou o Lucas Lima, passou a jogar melhor. Eu acho que são 4 jogadores, muita versatilidade, muita movimentação e habilidade. Não sei como é que ele vai fazer com o Dudu, que é um jogador que mais ou menos quebra esse dinamismo, porque ele carrega muito a bola, ao contrário desses outros que tocam mais e se aprofundam. Bom, gostei do que eu vi do Palmeiras nesse período. O Santos, não gostei do que eu vi, mas tem possibilidade de crescer, sobretudo com a presença desse costarriquenho, que é um jogador inteligente, hábil, meio armador de fato, né, que o Santos não tinha desde a saída do Lucas Lima, do bom Lucas Lima de outros tempos, e que pode se recuperar aqui, ele que não vinha fazendo boas temporadas desde a Copa do Mundo de 2014. Em relação ao Palmeiras, tem que primeiro resolver a situação do Dudu, né? Chegou a proposta aí. Como é que é isso? O Dudu ganha 500 quilos. Segundo que a gente lê, é 500 quilos de alcatra. Aí chegou 2 milhões de alcatra. O Dudu tá doidinho pra pegar esses 2 milhões de alcatra, né? Já tá insatisfeito, saiu do jogo lá. É verdade. É 150% a mais de alcatra. Haja alcatra. Mas parece que fechou. Não, pronto, mas o Dudu está insatisfeito, né? Fechou a janela. Ficou de biquinho e tal, assim. Né? E a moeda também que ia chegar a Palmeiras também não era pouca. Né? Agora é o Roger consertar aí como vai ficar o menino Dudu. O Borja voltou machucado, vai fazer uma artroscopia aí, vai ficar 20 dias parado. Em relação ao Santos, o Rodrigo, ele vai pro Real Madrid agora? Não, só no fim do ano. Então tem uma luz no fundo do túnel. Porque se o Rodrigo fosse embora agora, ia ser complicado. Até o Frank de Boer apareceu falando do Gabriel, né, do Gabigol. Na hora que ele tiver mais humildade, correr mais um pouco. Ele teve comigo na Inter, ele não se dedicava muito, não corria muito. Mas o Santos a gente sempre espera uma grande esperança. O Santos a gente fala, ele está na Copa do Brasil, está na Libertadores e está no brasileiro também, né? Igual o Palmeiras. Mas o Palmeiras vai ter que ganhar título pelos investimentos. Aliás, o Dudu, ele foi sacramentado, vai continuar no Palmeiras, só que em dezembro provavelmente sai. Então ele vai pegar uns panetone a mais em dezembro. Vamos ver, né? Os alcatra vai ficar aí o mesmo. Né? Às vezes não acontece, né? Precisa ver se vai ter. A seleção da Colômbia devolveu o jogador com uma lesão no joelho, ficou meio parado. Vocês acham isso normal, assim? Que raio o Palmeiras ganhou com isso?
Não, ganhou nada, é um prejuízo, claro, fica sem o jogador. Eu achava que as seleções deviam pagar muita grana para os jogadores. Mas não é pouca, não muita. A FIFA paga alguma coisinha, mas devia estipular quanto vale o Cristiano Ronaldo para a Copa, quanto vale o Messi para a Copa, quanto vale o para a Copa. Acho que essa conversinha de, vai representar, não é soldado, pô, o cara é um profissional. Acho que devia pagar e muito. Se responsabilizar pelo salário dele quando ele está machucado, pagar a cirurgia e uma grana alta. É um prejuízo, sem dúvida. Com relação ao Palmeiras, que eu acho que fez um bom negócio, permitindo o negócio do Roger Guedes, né? Foi embora e fez uma manobra lá e deu uma segurada no Dudu. A oferta era de 15 milhões de euros, era um dinheirão mesmo para o Palmeiras, mas o problema do Palmeiras não é dinheiro. É conquistar título. É conquistar título. Agora, só precisa saber, e nessa linha que o Vampeta falou, como é que ficou o Dudu, né, nessa história toda. Que o time segurou, tudo bem. Foi legal, não foi legal, a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais se isso fica buzinando na cabeça. Segundo o Vampeta, fica. Basílio, fica mesmo? O cara fica buzinando na cabeça? Fica. É isso aí. Mexe muito com o jogador. Querendo ou não, é uma independência que ele iria fazer agora nessa saída dele, né? É isso, Miller. O cara fica se remoendo. Fala, sem dúvida nenhuma, né? Até porque o empresário, o maior... Interessado. O empresário vai ganhar aqui e lá. Ele vai ganhar nas duas. Ele ganha nas duas vezes, né? Ele ganha do clube de lado pro aqui. Só ver a transação do Paulinho. Em um ano foi pro Barcelona, daqui a pouco voltou mais caro. O empresário foi uma maravilha. Entendeu, Vampeta? Então, Flávio, o jogador realmente mexe com a sua cabeça. E precisa ver agora, até dezembro, o comportamento do Dudu. Porque a cabeça joga tanto quanto os pés. Eu queria só falar do Santos para fechar. Não, claro, ia só interromper, só para fazer essa checagem. Tá perfeito. O Santos contratou o Brian Ruiz, né? Ele foi capitão do Sporting por muito tempo, né? Lá em Portugal, jogador da Costa Rica e tal. Eu só não sei se o Santos está agindo assim diplomaticamente, internamente. Na apresentação apareceu agora a imagem, o presidente, né? O presidente mostrando, tal, a camisa 10. Camisa 10 é do Gabigol. Então, eu só queria... Você quer mexer na ferida mesmo. Não quero mexer na ferida, mas eu quero só dizer, eu não sei se isso é mesmo para dar camisa para ele, para cutucar o Gabigol. Ou se não tinha outra camisa. Se não tinha outra camisa. Porque tem lá na hora, vamos embora. Não, porque primeiro que o Gabigol não está vivendo um bom momento. Não é verdade? Então, eu não sei qual é a relação nesse momento do Santos com o Gabigol. Mas são certos sinais... Mas antes de parar, ele tinha feito gol. Então, mas antes da parada. São certos sinais que eu acho que a direção do clube tem que ter cuidado, ou quer mesmo dar o sinal. Pode ter sido pensado. Pode ter pensado. Porque você chega na sua sala, cortaram o telefone. Chega no dia seguinte e o cafezinho não vem mais. Ou se vem frio. Você chega lá, dispensar a sua secretária. Me parece que é um sinal que você vai tomar um pé nos cadeira enorme, chega um banquinho. Isso. No caso aí, é a mesma coisa. Quer dizer, a sua camisa é a 10. Para o campeonato, você está com a 10. Aí chega um jogador e na apresentação entrega a camisa 10. Ou está tudo combinado, bacana, ou realmente... Só tinha número 10 porque era do Pelé, né? Eu não sei, eu desconfio que é mais incompetência mesmo. Pode ser. Nem se tocaram... Tá vendo agora? Falou, caramba, é mesmo. A gente não reparou. Perfeito. Mas você entendeu? Alguma coisa né? Até porque se fosse o número oficial dele, seria o número e o nome dele, que hoje é muito normal isso, né, Fábio? Sim, normal. O nome e o número. Mas ali saiu o nome dele embaixo. Saiu? Tá embaixo. Então ele vai jogar com a 10, então. Tá o nome dele embaixo. Eu não reparei, Vocês são... Olha a camisa. Vocês reparam essas 10, coisas? Vamos lá. Vamos ver se E vestiu a camisa 10. Tá o nomezinho dele, é? Tá o nome dele embaixo. E ele esse negócio da camisa 10 é um tremendo equívoco que as pessoas fazem. Porque no caso do Santos... Nossa, Helena, o japonês já jogou com a camisa 10 do Santos. Meu Deus! Mas não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. O camisa 10 do Santos, historicamente, é o meia ponta de lança. O Pelé era antes o Vasconcelos, que o Pelé tomou o lugar dele. Porque na diagonal que o Santos jogava, o armador era o 8. Tanto que o Jair Rosa Pinto, que foi 10 no Vasco, no Flamengo, foi 10 no Palmeiras, e quando ele foi para lá, era canhoto, ele jogou com a 8, pelo lado direito, porque era o armador. O 10 era o ponto de lança. Aí, nesse caso específico,
Bom, eles perderam o sentido disso, todo mundo fala camisa 10 como se fosse qualquer coisa, né? Camisa 10 é o Pelé, camisa 10 é o Gerson, não é? Normalmente é o bom do time, né? Mas é o bom do time, virou o bom do time. Malandro. Mas lá, fosse seguir a tradição do Santos, ele seria o camisa 8 e não o 10. Tinha que fazer uma camisa dourada e se parou, né? Pelo amor de Deus. Malandro foi, sabe quem? Esse negócio de rede social serve muito, foi o Quadrado. O Quadrado é o 7 da Juventus. Falou o quê? Ele mesmo postou. É uma honra dar a camisa 7 pro Cristiano Ronaldo. É um bobão. Ele sabe que... É um medroso. Se é comigo. Quem é esse cara? O Cristiano Ronaldo não foi nem apresentado ainda. Ele pegou e já postou assim, ó. Mas sabe por que, é uma honra dar 7 pra você. Mas sabe por que, Vampiro? Porque o Alegre declarou publicamente, ó, Higuaín tá fora dos meus planos. O Quadrado, pessoal, a batata vai sobrar pra mim. Chega pro português e fala, não, mas eu sou CR7. Amigo, 17, 77, 27. 7 comigo não. 7 sou eu. O Santos alegou um problema e falou que vai ser resolvido pelo departamento de futebol quando o Gabigol retornar ao Brasil. Por enquanto não se informa qual o número do novo jogador. Então ele não vai jogar com a camisa 10, foi realmente um erro, como você acertou. É o que eu disse. Parabéns aos dois. Não, e uma camisa do Santos 10 que não chama atenção. Camisa 10 é uma coisa que não tem muita história. Chama atenção. Não tem muita história, não tem muita história. A camisa 10 do Santos, se você pendurar num cone, ela já é um perigo tremendo. O cara já olha e fala, pô, melhor. Imagina só. Essa simbologia em torno da camisa 10 nasceu exatamente com o Pelé. O Pelé, claro, que a quente era 8, né? O craque jogava com a 8. Ou a 5. Ou a 5 a 8. Que era o eixo antigo e tal, era o volante, era o cara, o dono do time. Com o Pelé, graças, por exemplo, a 2 grandes fotógrafos, Roberto Jacó, lá do Jornal do Brasil, e o Domingos Pinheiro, meu querido e saudoso amigo, daqui do Jornal da Tarde, que eles tiravam aquelas fotografias em alto contraste, Pelé com a camisa 10 atrás, o 10 brilhando e tal, era uma coisa linda. Isso aí que marcou para a eternidade. E não foi o japonês só que usou, nós que 2 japoneses usaram a camisa 10 do Santos. Flávio, antes de inauguração da Copa do Maracanã para a Copa do Mundo, reabertura do Maracanã, né? Teve um jogo de os amigos de Bebeto contra os amigos de Ronaldo Fenômeno. Esqueceram de convidar Roberto Dinamite e Zico. Só isso, no Maracanã. E aí tá Djalminha, Edmundo, Romário, todo mundo. Chega o Edilson. E tá as camisas lá e ninguém dividiu quem é o time pra quem veio pra cada lado. Edilson foi e vestiu a 10. Botou a 10. Todo mundo olhando, aquela turma toda de jogadores, aí foram no Ronaldo Fenômeno. O Djalminha falou, ô Ronaldo, por que Edilson tá com a 10? Edilson escutou, falou, ó, eu tô com a 10 porque onde eu joguei foi 10, eu fui 10. E você foi 18. É melhor você pegar 8, senão vai sobrar 18. Quem era o que ele tava falando? O Djalminha. O Djalminha vai questionar o Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. O Fenômeno, por que o Edilson pegou a 10? Edilson escutou, falou, peguei a 10 porque onde eu joguei eu fui 10. E você sempre foi 18. Se você não ir correndo pegar 8, você vai voltar a ser 18 de novo aqui. É que a história do Djalminha com o Filipão. Foi o Filipão que cortou ele, não foi? Foi, por causa da cabeça. Quer dizer, não cortou, ele não foi convocado. Teve uma história, não teve? Teve uma convocação. Foi. Antes de a gente chegar à Copa do Mundo da Coreia, a gente fez um amistoso lá em Barcelona, né? Contra a seleção da Catalunha. Foi. E aí, goleamos a seleção da Catalunha, todo mundo convocado, e o Djalminha apareceu pra lá de Bagdá, no saguão do hotel. E o Filipão tinha dado folga pra nós, que depois a gente ia pra Malásia, pra enfrentar a seleção da Malásia, fazer uma pré-temporada na Malásia, pra depois chegar à Coreia. Aí o Djalminha chega melado no hotel e fala assim, pô, Felipe, você não me convocar, você não sabe o que eu sofro com aquele treinador, que é o Irrueta lá, né? Aquele cara me persegue direto e convocar esse moleque aí, que é o Kaká, né? E tá todo mundo com medo, e é folga. E aí os jogadores tudo recuou. Aí eu e o Luizão ia saindo com o Djalminha pra tomar um negócio. O Emerson Volante falou, ó, só estamos convocados aí, não estamos inscritos ainda não. Aí eu falava assim, fala alto, Emerson, pro Djalminha. Não,
Olha a ajuda dos caras. Só estamos convocados, não estamos inscritos ainda não. Deixa eu falar sobre... Ó, inverno é tempo de conforto, relaxamento, e ninguém merece que a resistência queime durante aquele banho quente. Isso agora não é mais problema. Pioneira e líder em indústrias e chuveiros elétricos, a Lorenzetti revolucionou o mercado com a exclusiva resistência Loren Ultra. Desenvolvida após anos de estudos, a Loren Ultra garante alta performance e longa duração. É a primeira resistência com formato plano e durabilidade superior às resistências comuns. Ou seja, é água quente por mais tempo. A resistência Loren Ultra ainda permite a troca de maneira rápida, prática e segura para facilitar o seu dia a dia. É a garantia de banho confortável para toda a família. Para adquirir um produto com a verdadeira tecnologia Loren Ultra, procure pelo selo na embalagem e pela marca Lorenzetti. Confira todos os produtos que contam com a tecnologia Loren Ultra. E mais novidades da Lorenzetti no site, nas redes sociais, @LorenzettiOficial. Lorenzetti, muito mais do que você imagina. Ainda nesse termo... Deixa eu só dar uma informação. Lógico. 10 segundos. Informação é informação. Festa na França. Certo. Óbvio. 850 carros queimados. Ah, eu vi umas imagens, nossa senhora. E 500 presos, por enquanto. Eu imagino que seja aquela história do pessoal da periferia, que é sempre maltratado pelos DPs, pelos imbecis da vida, os radicais de direita, e agora comemorando. Os caras, agora vocês vão comemorar? Agora nós vamos francês, aí a cobra fuma mesmo. Eu imagino que seja isso. Porque a seleção francesa, ela... Não é brincadeira. Ela é uma celebração à diversidade. Sim, 19 identidades diferentes entre pais e mães. Mas só que os extremas-direita não... Exatamente, porque não se pode esquecer que a França tem uma forte tendência xenofóbica, né? Claro, e aquela Marianne Le Pen, ela teve a coragem de postar em rede social, a Lele Blé, estamos com vocês, é muita cara de pau. Muita cara de pau, porque o pai dizia que aquilo não era a seleção francesa. E ela também. Era a seleção africana. Isso. Né? E o pai dela, o Le Pen, e hoje há um grande esforço na França. Se você ligar televisão no canal do francês, tem aí na assinatura por assinatura, que é o TV5, você vai ver que de pelo menos 10 filmes, séries e tal, da televisão, umas 8 tem um descendente africano ou de árabe fazendo o papel principal. Ótimo, muito bom. Eles estão fazendo muito isso. Essa é a França de hoje. Então, tem que respeitar mesmo. Ô, Vampeta, ainda em cima da história de Filipão, você que foi campeão mundial com ele, Filipão era durão mesmo, como se fala, ou dava para ser folgado? Não, é que nem todo mundo está falando, né, que na seleção brasileira atual estava faltando um grande líder, né? Por isso que eu não concordava esse rodízio de capitão. Claro. Aí você não tem uma identidade pura, né? De quem é o capitão mesmo. Mas na Copa de 2002, o Filipão, o Cafu era o capitão, botava a faixa que era o Emerson antes do Cafu. O Emerson machucou, mas o grande líder mesmo era o Filipão. E o Filipão não tinha essa coisa não, podia ser qualquer um. O Filipão vinha de vitórias de Libertadores. Mas o Filipão no treino falava assim, ó, toca a bola no pé do Ronaldo Nazário. Ele é lento, se você não tocar a bola no pé dele, ele não chega. Aquilo irritava o Ronaldo. E o Ronaldo, porque o Ronaldo era preguiçoso, por exemplo, queria só jogar, né? Ronaldo, Rivaldo. Então ele sabia irritar o Ronaldo e falava assim, agora, ó, Luizão, vai pro time titular no lugar do Ronaldo. O Ronaldo falava, agora eu vou treinar. Aí fazia o que queria com o Lúcio, Roque Júnior e Edmilson. Parecia 3 patetas marcando o Ronaldo. Aí eu digo, vai mexer com o homem aí, o homem é lento. A gente ficava assim, toca a bola no lento que senão não chega. Quer dizer, ele sabia tirar isso. Né? Coisa que eu falo assim, hoje, aí falaram assim, pô, será que não poderia ter alguém do lado do Tite que já foi para a Copa do Mundo? A gente já teve isso com o Dunga e Jorginho. Só que como é que você dá dura em cara que ganha 3 milhões por mês, 4 milhões? Você chegar assim, então não é só porque você foi uma Copa do Mundo, por exemplo, você pega um Miller lá que foi a 3 Copas do Mundo, é campeão mundial, jogou muito, foi campeão de tudo. Vem ser auxiliar do Tite para conversar com os jogadores. Os caras nem escutam. Até porque, pegando não esse gancho escuta, é verdade, até porque em 94, o Parreira chamava eu, Jorginho, Cafu para falar com o Romário.
Quer dizer, então é verdade. Isso é verdade, O treinador... E ele treinava quando queria, né? Quando queria. E mulher na concentração. Claro. Quer dizer, mas ele se preparou para a Copa, quer dizer, então ele queria só jogar, assim como o Ronaldo. Então o treinador realmente, assim como o Tite, não tem moral para falar com o jogador. Mas isso não é mundial. Não tem o mesmo, por exemplo, o Pogba. Pogba ganha pra caramba. O Cristiano Ronaldo, isso é mundial, não é? O Descamp, ele tem problema com o Pogba. O Pogba volta a ser titular agora na Copa, porque ele sacou, jogava o Tolisso. Tolisso jogava. E ele deu uma dura do Mbappé agora na Copa, no jogo contra o Uruguai. O Mbappé fez uma graça lá. Ele falou, você poderia ter saído machucado, ou tomado cartão, ou tomado cartão. Ele passou isso na coletiva e ao vivo no jogo. Olha, com relação a essa questão do capitão, eu me lembro bem de um episódio na Copa América, o Luxemburgo era o 99. E ele foi anunciar lá, estava o Cafu e estava o Leonardo. Ele estava falando, anunciou que o Cafu seria o capitão. E o Leonardo pediu demissão. Eu estava nessa Copa América. Você estava lá? Estava. Aí ele disse que não, deu lá uma conversa toda complicada, aí eu pedi a palavra, estava lá no auditório, disse, escuta, Leonardo, você me desculpa, mas a liderança, ela não é exercida necessariamente pelo capitão. Aliás, quase nunca é pelo capitão, o cara que tem a tarja. Na verdade, tem sempre um jogador lá que é mais importante no convívio com os seus companheiros. Aí ele ficou sem jeito e tal coisa, e foi o Cafu. O Cafu, nem sei se o Cafu tem liderança realmente junto aos companheiros. É mais carisma, mas não é mais carisma mesmo. Ele é mais uma figura querida. Porque não tem importância. O Gerson não era capitão, mas quem mandava no time do Brasil em 70 era o Gerson. É o Gerson. O Zito não era capitão em 58, 62, era o Bellini, depois foi o Mauro, e quem mandava no time era o Zito. Quer dizer, isso aí não tem nada que ver, o fato de ser capitão ou não ser capitão. A liderança exercida por aquele que é líder nato. Que nem sempre ele é o indicado para ser o capitão. Sim. Porque ele, às vezes, no também jogo, não quer, não perde a cabeça. Entende? Para você ver como na seleção não tinha nenhum líder, tanto dentro mesmo quanto fora de campo. O Tite revezou a faixa, por quê? Miller, o Jorge Luiz Pedro falou isso aqui, no nosso programa. O técnico da Costa Rica, lembra que ele falou? O Brasil não passou por nenhuma adversidade. Verdade. Quando passar vai ter dificuldade, pode ter dificuldade, porque não foi testada a liderança de ninguém. E aparentemente ninguém tem. Ele falou aqui, aí não está sentado o Basílio. Ele disse isso, falou, olha, a seleção brasileira é muito boa e tal, mas ela só ganhou. Ela não teve um teste de adversidade. E eu não acho que ela quando no segundo tempo com a Bélgica, poderia ter empatado. Claro. Mas é uma situação que nós estamos colocando. Vamos pôr as coisas num devido lugar, sem fanatismo, sem desespero, sem nada. O Brasil jogou muito bem contra a Bélgica. Claro. Segundo tempo era para ter ganho. Ele jogou melhor que contra a Costa Rica. Exato. Que jogou mal. Acho que foi o melhor jogo da seleção. No segundo tempo contra a Bélgica. No primeiro tempo poderia ter saído com os três também. Só que o jogo se resume no... Eu podia falar assim também. Contra a Costa Rica fez 2 gols nos acréscimos. A França hoje não jogou nada no primeiro tempo. Mas você tem que resumir o resultado final. Tudo que está valendo. Já que nós estamos falando de Bélgica, vamos ver como é que foi a decisão do terceiro lugar? Acho que é legal, né? Vamos dar uma olhadinha. A Bélgica ganhou, fez a melhor campanha da história dela, mas para mim foi uma injustiça. Ela deveria ser a campeã, que foi o que jogou o melhor futebol. Vamos ver. Ô, Vampeta, você viu que tem um ataque da Bélgica que eles fazem um trenzinho? Da Inglaterra, que eles fazem um trenzinho? Da Inglaterra. Não, o melhor trenzinho que eu vi na Copa do Mundo foi do México. Na preparação com o prof. Osório. Todo mundo dentro da piscina. Que trenzinho? Não, falando da Bélgica, da Inglaterra. Você gostou do trenzinho? Do trenzinho da Inglaterra, não. Um atrás do outro ali. Não, eu já falei, eu gostei do trenzinho. Mas foi uma boa novidade. Você é fã do professor Osório, né? Eu sou. Você viu a preparação pro México? Ninguém sabia que ele era o grande líder, né? Ele não foi hipócrita, né? Ele... Já pensou se ele chega e dá uma dura, tipo, que não pode sair com mulherada, não sei o quê. Parece que ele gosta de rodízio mesmo.
E não é comandante. Não foi, pô. Já pensou se ele chega e fala assim comigo? Não, tá pensando o quê? Que negócio é esse? Ele falou assim, ó, problema dos caras, cada um cuida da sua vida. Aí o Herrera foi lá, pegou o avião, foi lá no Porto e falou, não era eu. Não era eu. Aquele orelhão enorme. Ali Osório ganhou o grupo, pô. Foi muito inteligente, Osório, na minha opinião. Não, e também, ele já e agora que apareceu o time reserva, que o negócio engrossou, né? Agora engrossou. Tá louco, pelo amor de Deus. Aliás, outro que jogou na França, Messier Nenê, jogou no Paris Saint-Germain, o Pedro também jogou. Nenê teve algumas propostas para deixar o São Paulo, mas fica, que é uma boa notícia, pois o Miller vai falar disso. E nos concedeu uma entrevista exclusiva. Vamos lá. Antes da parada para a Copa do Mundo, o São Paulo vinha embalado no Campeonato Brasileiro, brigando pela liderança da competição. Nesse momento, o tricolor soma 23 pontos e ocupa a terceira colocação. Não dá para negar que, comparada com as últimas participações da equipe no Campeonato Nacional, o São Paulo vive uma fase positiva. Tanto isso é verdade que um dos maiores ídolos do clube está otimista que o time possa brigar pelo título brasileiro. Tô otimista, acredito que essa parada não sei a forma com que foi usada, mas não é o ideal, né, você parar o campeonato no meio do campeonato. E aí, mas os últimos jogos do São Paulo foram muito bons. Se conseguir manter essa sequência, vem uma sequência de jogos difíceis agora, contra o Flamengo na quarta-feira, logo depois tem o clássico aí contra o Corinthians. Então são jogos que vão um pouco balizar aquilo que vai ser essa sequência aí do campeonato para o São Paulo. Sequência importante que eu acho que pode direcionar aí se vai brigar lá em cima ou não. A minha opinião, daquilo que eu tô vendo, é que o São Paulo vai brigar lá em cima na tabela. Na parada para a Copa, a saída de jogadores foi uma situação pontual. Valdívia, Petros e Marcos Guilherme já deixaram o clube. E Cueva está indo jogar no Krasnodar da Rússia. Por essa negociação, o São Paulo deve receber algo em torno de 8 milhões de dólares. Enquanto uns saem, outros chegam. O atacante equatoriano João Rojas, que estava no Talleres da Argentina, e o lateral direito Bruno Pérez, que veio da Roma, são reforços confirmados. Além disso, o uruguaio Carneiro está recuperado de lesão e deve estrear já na próxima semana. Ter mantido a base titular é mais um ponto positivo para o tricolor. Eu acho isso importante, né? Porque os clubes geralmente têm dificuldade para segurar alguns jogadores e realmente isso está sendo, acredito que vai ser muito importante para a nossa continuidade. Manteve o elenco, ainda se reforçou. Então, o Rojas e o Bruno são jogadores que vão nos ajudar bastante e espero que seja o mais rápido possível. A maior dúvida nesse momento é se a parada para a Copa foi boa ou ruim para o São Paulo, que vinha embaladíssimo na temporada. Eu acho que tem os dois lados, né? A gente vai ver isso nos próximos jogos, nessa sequência que a gente vai ter. Claro que a gente estava embalado, mas a gente tem que pensar que acho que foi bom pra gente, que é bom também o músculo também dar uma descansada. Tem treinos que a gente não tava podendo fazer, treinos táticos também, que o Aguirre pôde intensificar ainda mais. Então acredito que vai ser um saldo bastante positivo, mas temos que realmente tentar buscar o ritmo que a gente estava o mais rápido possível, e isso a gente está tentando fazer já nos treinos. O São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Depois, serão mais 3 jogos com equipes candidatas ao título do Campeonato Nacional. O Corinthians aqui no estádio do Morumbi e depois o tricolor sai por 2 vezes para jogar contra Grêmio e Cruzeiro. Uma sequência que pode decidir o futuro do São Paulo na competição. Nossa, Miller, Flamengo no Rio, Corinthians no Morumbi, Grêmio em Grêmio e Cruzeiro em Cruzeiro. Sim. Se ganhar todas, é campeão. Olha, Flavito, o meu tricolor, a parada acho que não vai prejudicar em maneira alguma. Claro que na praticidade a gente vai ver o que vai acontecer. Mas o São Paulo se reforçou. O Rojas, como eu disse para você, é um bom jogador. Pelo lado do campo ele é muito rápido, assim como o Marco Guilherme, mas só que ele sabe chutar melhor que o Marco Guilherme. Ele bate com as duas, é um jogador dinâmico, né? Então o Aguirre deve jogar com ele já na quarta-feira. Diego Souza e o Everton na esquerda, né? O time está bem formado, está confiante. Agora, essas 4 partidas com esses 4 jogos serão determinantes para o futuro do São Paulo, se vai ser campeão ou não.
porque são 4 jogos, confrontos, né? E times com qualidade, tecnicamente, Flamengo, em especial Flamengo e Cruzeiro, 2 equipes muito bem treinadas e taticamente muito bem postadas. Então acho que o São Paulo já na quarta-feira terá uma prova de fogo, mas eu confio no Tricolor porque a defesa está bem estruturada e o Nenê está arrebentando. E a saída do Cueva? O Nenê que faz a grande diferença. A saída do Cueva já era para ele ter saído há muito tempo. Ele não é um jogador de grupo, é um jogador egoísta. Nós já vimos falar disso desde o ano passado. E não é também um craque. Exatamente. Ele é um craque do futebol peruano. Ele é jogador pro Krasnodar da Rússia. Exatamente. Tá bom. Mas o bom aí, Fabito, foi que o São Paulo conseguiu uma grana a mais. Esse ano o São Paulo fez 100 milhões em venda de jogadores, isso é muito bom. Porque no Cueva investiu 6 e vendeu por 36 e sobrou 27, quer dizer. Agora tem que saber o que vai fazer com esse dinheiro. Precisa contratar um jogador de peso, porque as finanças já estão estabilizadas. Agora precisa do meio-campo de peso. E que não seja um jogador gordo, né? Que não seja um jogador que venha ficar no departamento médico 3 meses. Mas um gordão lá pedindo para trazer um jogador de peso, traz um gordo. Esse jogador, Flávio? Não sei. Muito difícil. Você vai lá fora buscar um jogador, chega aí da forma que você está falando. Chega fora de forma, gordo. E para que serve Cotia? Você entendeu? Para que serve Cotia? Aquele dinheirão todo jogado lá em cima e no país que mais produz, que é uma usina de craque, país que mais produz jogadores de alta qualidade no mundo, historicamente, você tem lá uma estrutura monumental para produzir jogador, precisa buscar equatoriano, venezuelano, não sei o quê. Tem alguns garotos da base que você pode explorar um pouquinho mais. Põe no time. Põe no time, usa. Não precisa buscar essas porcarias que eles vão buscar sempre. E esse jogo de empresário com dirigente, com o agente do jogador, não sei o quê. Para que isso tudo se você tem ali o manancial? E aí, Ivan? O mais importante disso tudo aí, né, com essa parada, é que o São Paulo retomou a confiança, né? Antes da parada, tinha retomado a confiança, porque o São Paulo sempre entrou em competição para ser campeão. E, ultimamente, média de público, o torcedor comparecendo sempre no Morumbi, 40, 45, retomou a confiança, porque, se terminar em quinto, sexto, tá bom. E o São Paulo nunca foi isso. São Paulo, quando começa o Campeonato Brasileiro, todo mundo aponta. São Paulo, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, para ganhar o Campeonato Brasileiro. E sábado que vem a gente vai fazer uma aposta, meu PT, você, né? Tá fechado. Isso é bom. Vamos pensando aí para fazer para domingo a gente resolver aqui. Tá fechado. Vamos pensar na aposta. Vamos pensar nisso aí. Ô, Vanderlei, muita gente não lembra, mas o líder do campeonato é o Flamengo, exatamente o adversário do São Paulo. O líder do campeonato é o Flamengo e o São Paulo, na parada, estava em rumo, respirando quase na nuca lá do líder. Então, qual a classificação? Terceiro lugar com 23 pontos, juntinho com o Atlético. São Paulo também colocado. 27. São Paulo não, mesmo que ganhe o Flamengo, não. Ainda não. Mas o Atlético tem 23 também, né? Tem 23. Então o São Paulo terminou antes da parada, chegou lá em cima, estava todo mundo feliz, o torcedor do São Paulo estava sorridente, aquela coisa toda. O Alberto falou que o Nenê é o cara que conduz o time, é verdade mesmo. Quando ele joga bem, o São Paulo cresce, né? Sem dúvida. E o São Paulo saiu um pouco de cena, né? Fez amistosos contra o São Bento, contra o São Bernardo ou São Caetano. Ficou mais internamente. Ficou só trabalhando internamente. Com o portão fechado. Portão fechado, ficou lá só. Teve menos fumaça do que o Palmeiras, que viajou para o exterior e teve que... Não, Mauro Betti quer mais um título mundial. Já mandou fax para a FIFA. Tem menos fumaça que o Santos e menos fumaça o São Paulo que o Corinthians. Né? Sem dúvida. Então, ele vota no Babu. Agora, a gente sabe como é que é esse negócio. Estamos falando antes da bola rolar. Pode chegar aí e tomar traulitada no Flamengo. Não, os jogos são duros. São duros, são difíceis. Mas, teoricamente, o São Paulo está mais tranquilo. Isso tem um peso a favor de qualquer equipe, quando você chega mais ou menos tranquilo. E a classificação dá uma respiradinha boa, né? Você olha para a tabela, você está em terceiro lugar. É tão legal isso. Que eu acho isso. Se não fossem 4 jogos seguidos, você perder é problema. Mas se esses jogos estivessem espalhados,
Por exemplo, São Paulo perder do Flamengo no Rio, aí pega uma molezinha aqui, aí dali a 2 semanas joga com o Grêmio lá no Sul, perde, normal. Aí empata com o Cruzeiro, normal, empata com o Corinthians. Agora, se acontecer isso tudo em seguida, aí vira tudo em ponta cabeça. É isso aí. O problema é o seguinte, o Atlético Mineiro perdeu o principal jogador dele, o artilheiro do campeonato, né? O Roger Guedes, que é o artilheiro do campeonato. Por isso que o Palmeiras Palmeiras segurou o Dudu e enfraqueceu o Atlético. Concordando exatamente com o negócio. Mas só que ele não devia nem ter vendido, nem ter negociado o Roger Guedes para o Atlético. Esse foi o grande erro. O Flamengo perdeu o Vinícius Júnior, que vinha crescendo junto com... que foi realmente... Paquetá ainda ficou, né? Paquetá ficou. Quem foi o outro, foi o outro. Vinícius. Mas o resgate que o São Paulo teve dá uma confiança maior e agora ele começa a impor uma maneira de intimidar os adversários. Porque não é aquele São Paulo de 2 anos atrás que a gente via brigando sempre da meia da tabela para baixo. Não. São Paulo cresceu na competição e vem vindo, jogando um belo do futebol. E com isso, essa confiança que os jogadores vão adquirindo vai intimidando os adversários também. Ô Vanderlei, e a história do Diego Aguirre? Porque, infelizmente, o professor Tavares não vai continuar na seleção do Uruguai, porque é maravilhoso, é um exemplo de vida, um técnico... Personagem da Copa, um dos personagens da Copa. E, portanto, vai deixar a seleção do Uruguai e o nome natural Diego Aguirre. E o Uruguai, como todo mundo, vai ter compromissos antes do final do ano. Você tem alguma informação? A informação que a gente tem é que o Aguirre tem um compromisso com o São Paulo, que fica no São Paulo seguramente até o final da temporada. Então, não vai... É isso, Miller? Exatamente. E depois disso, é uma outra conversa. Quem caiu mesmo foi o Sampaoli, né? Ele fez um acerto, não fez? 2 milhões de dólares. A multa era muito maior, a AFA e eles chegaram a um acordo, não tinha mais clima para continuar mesmo, claro. E recebeu 2 milhões de dólares e a AFA está feliz da vida porque a multa era muito maior. 20 milhões. Então, recebeu 6 meses 10%. De trabalho e ganhou 20 milhões e a AFA fez assim, ó, tem um joguinho agora no torneio Sub-19, lá na Espanha, você vai dirigir a seleção Sub-19 da Argentina. Mas tudo para ele pedir. Aí ele pedir, ele falou, então tá bom, eu topo a conta. Mas ele dividiu num monte de vezes, eu não sei se ele vai receber, não. A AFA é bandida, que é um negócio horroroso. O fantasma daquela praga, daquele Grondona, ele tá lá no inferno, mas o fantasma dele tá aí ainda. A Argentina ganhou 12 milhões de dólares. Não, recebe. Pela colocação dela e dos 12 milhões é que vai tirar 2. Roubam, isso aí não tem o menor problema. Não, recebe, o dinheiro some. Os caras. O Grondona era da quadrilha, do Avelange, Ricardo Teixeira. Aliás, Ricardo Teixeira vai continuar solto? Marco Padronello vai continuar solto? Só o Marinho preso, que merece estar preso, mas só ele. Nossa, várias vezes. O Grondona foi citado na delegação. Nossa, várias vezes. Do Ávila. Quer dizer, muito. Como você disse, o fantasma dele. Sobra meu irmão. Ele foi e deixou seus demônios lá na Deixou, é terrível, nossa. Não sobra meu irmão. Temos aqui a festa da final da Copa. Vamos dar uma olhadinha. A festa francesa que começou no campo se estendeu até os vestiários. No final da entrevista coletiva, o técnico Didier Deschamps sofreu com a invasão dos jogadores. Em Moscou, os torcedores franceses tomaram a Praça Vermelha para celebrar a conquista da 2ª estrela. Mas a maior festa, é claro, foi em Paris. Milhares de torcedores se reuniram nos pontos turísticos da capital para gritar "é campeão". O Arco do Triunfo ostentava as cores da França e projetava os nomes e rostos dos jogadores da seleção. Na Champs-Élysées, a avenida mais famosa da cidade, sinalizadores e muita cantoria. Em 98, eu tinha apenas 2 anos de idade, então eu não me lembro. Agora estou muito feliz. Nós teremos 2 estrelas. Hoje sou o homem mais feliz do mundo. O mais feliz. 20 anos depois da conquista da primeira estrela, a França se torna bicampeã do mundo. A festa não tem hora para acabar. E como já informou o Vanderlei Nogueira, em cima desta festa, muitos carros quebrados. 150 carros queimados e até agora 500 presos. O bicho pegou. Não é só aqui que tem selvageria, lá também a coisa pegou feio. Ontem foi aniversário da França, né? Foi o Dia Nacional da França. Na outra Copa, eu estava lá e foi no dia no dia do aniversário do país. Foi um negócio sensacional. A humanidade caminha para trás.
em direção às cavernas. Vamos repercutir pelo mundo a conquista francesa nesse Mundial. Com o título Um Outro Mundo, o jornal francês L'Équipe destacou a conquista da geração de Pogba, Mbappé e Griezmann, que se juntaram a Zidane na história do futebol do país. O diário Olé da Argentina chamou a atenção para a atuação da jovem revelação Mbappé. O título O Mundo aos Seus Pés fez referência ao francês, que se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar gol em finais de Copa do Mundo, atrás apenas de Pelé. O espanhol Marca disse que a França tem 2 estrelas, se referindo aos 2 mundiais conquistados, mas também a Griezmann e Mbappé, respectivamente melhor jogador da partida e jogador revelação da Copa do Mundo. O jornal inglês The Sun trouxe em destaque a foto do treinador Didier Deschamps sendo carregado pelos jogadores. Campeão em 1998, o técnico se tornou o 3º na história a vencer como jogador e treinador em uma Copa do Mundo. Já os italianos do La Gazzetta dello Sport afirmaram que Mbappé acabou ofuscando Modric na final da Copa do Mundo. O croata, mesmo assim, foi eleito o melhor jogador do torneio. E Cristiano Ronaldo já chegou e amanhã vai ser recebido por 45 mil pessoas no estádio da Juventus. Mas, como diz um querido amigo apresentador, o Catar é logo aí. E a Copa do Catar já teve o lançamento do vídeo oficial de apresentação. Veja que legal. Nos vemos. Novembro de 2022. 21 de novembro começa de 2022 e acaba o dia 18 de dezembro. Então, para quem gosta de números, estamos a 1.590 dias do início da próxima Copa. Qual é a aposta? São Paulo e Corinthians. Olha, Flavito, como eu sei que meu tricolor vai vencer, eu queria levar o Vampeta para a igreja. Mas como eu sei que ele não vai, ele quer me levar para o outro lado. Então a aposta foi aquilo, a opinião tua, legal. Aí é o seguinte, tem uma entidade maravilhosa aqui na Vila Mariana chamada Cruz Verde. Então, quem perder, doa uma camisa
Duas camisas. Então, são duas camisas de jogo. Ganhou o São Paulo, o Vampeta dá a camisa do Corinthians e canta o hino de São Paulo. Fechado. Se for o contrário, o Miller canta o hino do Corinthians e dá a camisa do São Paulo para a Cruz Verde. Como chama a entidade, perdão? Cruz Verde. Cruz Verde. Cruz Verde aqui na Vila Mariana. E se empatar, uma camisa de cada um e os dois cantam o hino trocado. Tá bom assim? Beleza. Paulinha, o prêmio Cruz Verde é Palmeiras. Vamos lá, então vamos mostrar as fotos e vídeos de você que participou do nosso programa. Olha só, foto de grupo de amigos Leonardo, Leandro, Márcio e Augusto de São Miguel Paulista. O torcedor São Paulino Rafael Jolie com o filho Miguel do Jaçanã, Zona Norte aqui de São Paulo. E também o torcedor Edson Garcia com o nosso convidado Basílio. Olha que legal. E olha, agora um parabéns especial pro José Ferreira Pinto, que participou do programa e ganhou da nossa patrocinadora Brasforma um suporte para bicicleta. E olha, com esse suporte você ganha espaço e deixa a sua bike presa na parede ou até mesmo no teto. Como eu já falei, eu também quero uma e também ganhei o audiobook, né, Flávio? Audiobook da Toca Livros, do livro Juramento. Muito bem. E olha, um beijo especial para vocês e todo mundo discordou de vocês. Vocês falaram que o Corinthians ganhou, foi ótimo pro Corinthians o espaço de tempo da Copa do Mundo. O pessoal achou que foi o mais prejudicado com isso. Legal. Então, domingo que vem aposta aqui. O Miller apostando no São Paulo, o Vampeta apostando no Corinthians e a gente confere. E amanhã tem Gazeta Esportiva. Um abraço, tchau.